Olá, boa noite para quem está chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, da teoria à prática. Deixa eu anotar aqui. Vamos refletir sobre a teoria de inteligência emocional e como ela é importante para o nosso dia a dia, quais as habilidades que desenvolvemos com a inteligência emocional e a importância de desenvolvermos essa inteligência. Então vamos lá. Fixar. Olá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, Kellen, seja bem-vinda. Vamos lá chamar a galera aí, não é? Vamos todos chamar a galera, chamar o pessoal. Vamos lá, aguardando a Kellen também. Seja bem-vinda, Kellen, hoje. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Vamos convidar a galera aí, pessoal, Vamos lá. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Estou aqui ao som de roupa nova, Elza. Ó, que beleza! Ótimo! É. E a letra é bem profunda. Fala sobre a força do amor. Olha, que a gente já vem falando de amor hoje. Quando a gente fala de teoria de inteligência emocional, é claro que a gente precisa falar do amor, né, Kelly? Exatamente. E a letra vai dizer assim, Elza: a gente não pode impedir se a vida cansou de ensinar. E a vida tem muitas vezes nos ensinado de várias formas, né, Elza? E hoje nós vamos aprender um novo olhar, uma nova forma de ver a vida por meio aí da inteligência emocional. Por isso que a gente vai falar aí da teoria prática. Boa noite, Ju, seja bem-vinda, viu? Eu tô mandando aqui convite, você também manda aí, vamos chamar a galera, pessoal. Esse tema é extremamente importante, esclarecedor, para a gente compreender a importância da inteligência emocional, né, para a prática. Hoje a gente ouve falar muito de inteligência emocional e é uma ideia, um conceito bem propagado, mas às vezes as pessoas não compreendem na prática a importância, não é, da inteligência emocional. Então chama a galera aí, pessoal, para a gente hoje... Que a gente tem novidade, e tem novidades, né, Elza, no final da live. Então fique até o final. Exatamente, novidade bem legal, uma proposta aí muito boa, é algo que a gente já fez, né, Kellen? A gente já teve uma experiência e foi muito rica, e a gente está agora com essa ideia de trazer de novo ar. Não vou falar mais nada, né, Kellen? Vou deixar. Não, surpresa, para o final. Vamos aí ver como vai ficar a adrenalina aí desse pessoal que vai nos acompanhar aí até o final. Exato. A Cris entrou, a Denise, sejam bem-vindas. Mulheres. Uau, muito bem. Olha, quem entrou aí? Claudinice? Oi, Clau, seja bem-vinda. Minha amiga de infância. Olha só. Que bom, né? Como é bom. E a gente vai falar um pouco hoje de história de vida, né, Kelly? Queira ou não, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de história de vida.
E quando a gente fala de história de vida, a gente traz memórias mesmo da infância, de aprendizagens. Então, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ana Ruth, olá, ó. Oi, Ana, que delícia! Seja bem-vinda, Ana Ruth. Olha, uma anfitriã e tanto, né, Elza? Exatamente. Nossa, muito bom. Nos Olha, divertimos muito em Belo Horizonte com a Ana Ruth. assim, foi um final de semana muito especial. Oi, Ana. Vamos lá, ó, mulheres, Kelly. Você viu que hoje a nossa. Olha, é a profecia. Olha, fiquem até o final, meninas. Oi, Clau. Seja bem-vinda, viu? Esse tema realmente é muito legal e a gente tem uma surpresa no final aí para vocês. Agora a Ana Ruth nos espera lá no Espírito Santo. A Ana Ruth virou fazendeira, Elza. Olha só, Ela é administradora de fazenda, vende boi, né, Ana Ruth? Muito bem. nossa, que rico. Eu não conheço o Espírito Santo, então vai ser uma ótima oportunidade, hein? Espera passar essa pandemia aí, Ana Ruth. O Brasil será o limite, entendeu? Que a gente está Vamos precisando lá. ajudar, né? Estamos, olha, entendeu? Não aguento mais ficar nesse escritório aqui, gente. Estou precisando viajar. Então, vamos lá. E se propagou aí, mulherar, né? Bater papo com as amigas, é tão rico isso. Exatamente. Então, Então vamos lá, Kelly? isso mesmo. Hoje. Vamos lá, você pode ir convidando, tá? Continua convidando as pessoas, vai marcando aí, né? Opa, minha tela ficou muito alta. Vai marcando as pessoas, porque a gente tem um tema muito bacana, tá? E como nós sempre estamos falando aqui nas lives, pessoal, eu e a Elza, a gente tem buscado estudar muito sobre esse tema. A gente tem buscado ferramentas, teóricos, em toda a nossa base científica para tudo que a gente está trazendo. E o grande objetivo, tá, de estarmos voltando a esse tema, e aí por isso que nós vamos tratar hoje da teoria à prática. Porque a Kairos nasceu dessa moção de levar você, de conduzir você, de pegar na sua mão e te ajudar a acessar o seu tempo favorável, né? E traduzindo isso, seu tempo favorável é a descobrir quais são as suas escolhas, quais são os seus objetivos, as suas metas, qual é o seu projeto de vida, qual é a sua visão de futuro, tá? E aí, hoje, o tema vai perpassar aí desde uma teoria, mas a gente consegue viver muito isso na prática, em nossas vidas, tá? Então, por isso que o tema hoje ficou bem bacana, bem rico, a gente preparou algo muito especial para vocês. Então, aguentem aí, fiquem até o final. Cris, seja bem-vinda, minha colega de mestrado, bacana te ver por aqui. Olha, Cris, a gente vai falar bastante coisa aqui que a gente viu no mestrado, nas aulas da Suzane, hein? É verdade, não é? A gente teve até um grupo lá de estudo com a Suzane, também neurociência. E neurociência tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque, na verdade, essas teorias, a neurociência, ela realmente cresceu a partir da década de 90, e a teoria da inteligência emocional também surge nesse período. E a gente sabe que toda a análise teórica da inteligência emocional se fundamenta na neurociência. Mas, gente, sabe quando nasceu, Kelly, essa teoria da inteligência emocional? E de onde ela surgiu? Como surgiu? Eu acho que ela nasceu recentemente, não foi isso agora, Elza? Porque tá se falando tanto nos últimos 4 anos sobre isso. Fala-se tanto, e as pessoas agora cada vez mais, não é? Ainda mais nesse tempo aí de isolamento, as pessoas percebem a necessidade de desenvolver essas habilidades emocionais. É muito importante a gente identificar esse tema que está aí, é o boom do momento. Mas a inteligência emocional, na verdade, ela surge, como eu falei, ali na década de 90. E ela surge como? De onde? Em qual contexto? Primeiro, na década de 80, mais precisamente em 83, ok? Aí a nossa idade, as pessoas começam a... né?
nós crianças, começando ali no processo de aprendizagem, foi nesse mesmo período que surgiu uma teoria que assim mudou muito o viés até mesmo da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, e aí trouxe toda uma proposta que fundamenta a teoria da inteligência emocional, que é a teoria das múltiplas inteligências, Kelly. O Gardner, teoria, ele rompeu com uma tradição que eu acredito que veio até de lá aristotélica, socrática, porque havia uma teoria que nós éramos animais racionais, não é? Falava assim, não, o ser humano é um animal racional. E vinha daquela afirmação de Aristóteles, que o ser humano é um animal racional. E a racionalidade estava inteiramente delegada a essa habilidade intelectual. Então, o saber, o conhecimento, era uma habilidade cognitiva, intelectual somente. Então, que era chamado QI, quociente de inteligência, mas era uma inteligência cognitiva e intelectual. A partir da ideia do Gardner, ele amplia, ele traz o conceito das múltiplas inteligências, e aí surge a teoria de que cada um tem uma inteligência. Ah, você tem a sua inteligência, e ele traz aí, ele abre o leque. E dentro desse contexto, ele não chega a falar de inteligência emocional, mas ele traz uma teoria que é a inteligência social. E dentro ali existe um viés, nas entrelinhas existe essa possibilidade da inteligência emocional. É quando, então, na década de 90, o Salovey e o Maier criam essa teoria. Eles cunham pela primeira vez esse termo. Eles falam pela primeira vez sobre inteligência emocional. Só que o termo ainda não havia se propagado. Em 95, Daniel Goleman, que é conhecido como o pai da inteligência emocional, ele escreve um livro, não é? E ele chama esse livro e esse livro se propaga. E hoje é o grande livro e a grande teoria da inteligência emocional se estrutura a partir desse livro. E aí ele diz, quando a gente fala de inteligência, Kelly, a gente fala de habilidades, não fala? Nós, pedagogos e todos falam, né, desenvolver habilidades e competências. O Goleman também fala que na inteligência emocional a gente desenvolve 5 habilidades. Quais são, Kelly? Então, dentro dessas 5 habilidades, né, e muita gente tem, Elza, em mente de que a inteligência emocional, e por isso bacana você trazer esse resgate, de que ela surgiu só com o Goleman, né? Na verdade, ele propagou isso talvez com maior intensidade, porque ele vai trabalhar aí 5 pilares, né? Que é uma autoconsciência, a gente poder trabalhar e olhar aí para as nossas emoções, e aí eu vou falar um pouco mais disso, tá? A autorregulação, que passa por todo o conhecimento de lidar com as nossas emoções, e está tudo certo a gente transitar em todas elas, né, Elza? E ele também vai falar de uma automotivação, vai falar de empatia, e ele vai falar também de um contexto que talvez esse seja agora a virada de chave de tudo que estamos vivendo, que são as habilidades sociais, né? Que é a capacidade da gente se envolver, de se inteirar, uma vez que nós estamos vendo aí uma sociedade tão hedonista e individualista, né? Uma sociedade que busca o prazer imediato, que pensa somente em si. E aí a gente vê isso desde das escolas, nós que somos educadoras, né, a gente vê que isso, por vezes, vem de propostas, de filosofias, mas o contexto social em que estamos envolvidos e econômico propicia isso. Ah, Keren, você está dizendo que isso é ruim dentro de uma a perspectiva de abordar a inteligência emocional? Não, mas quando a gente não consegue ter uma autopercepção, né, Elza, de tudo isso, um processo de autoconhecimento, a gente começa a se distanciar da questão da empatia, as nossas relações sociais, elas começam a ficar muito focadas no eu, e a gente vê hoje aí toda essa alteração na base curricular nacional, nós que somos, estou vendo aqui Cássia, Cristina, né, nós que somos da área educacional,
está posta, porque nós precisamos desenvolver isso com a criança já na educação básica, para que ela venha para a vida adulta com isso desenvolvido. Então, já desde a década de 90, Elza, você vê que isso já estava aí, né, à nossa disposição para que nós usufruíssemos desses recursos, e só agora nós estamos buscando. Mas ainda bem que estamos buscando, né, Elza? E aí, quando o Goleman fala desse processo ali de autorregulação, e ele vai falar das nossas emoções, quando temos... Consegue me ouvir? Quantas emoções? Isso, que nós conseguimos... Consegue me ouvir agora? Então, Daniel Goleman, ele vai falar... Consegue me ouvir? Consigo. Ah, tá. Então, quando ele fala do processo de autorregulação, que é essa capacidade da gente conhecer e dominar e ter domínio das nossas emoções, você que tem aí aprofundado esse estudo, quantas emoções nós temos, né? E como elas são divididas, essas emoções? É interessante, Kelly, a gente perceber, né, que o Goleman, quando ele fala ali que a primeira habilidade desenvolvida na inteligência emocional, como você destacou, é a do autoconhecimento ou autoconsciência. Que o ponto inicial para eu desenvolver essa habilidade é eu identificar as minhas emoções. E aí existem vários estudos que classificam as emoções. E existem as emoções chamadas emoções básicas. E aí existem 6 emoções básicas. 6 emoções. 6. Existem estudos que dizem que são, na verdade, 4. Quais seriam as emoções básicas? Alegria, tristeza, medo, raiva. Então, são aquelas emoções mais comuns até de identificar, né? Ah, eu tô alegre, eu tô triste. A gente que trabalha com criança, eu dou aula de inteligência emocional, socioemocional. E as crianças, elas desenvolvem essa habilidade de identificar. E elas falam muito, eu tô alegre, tô triste, tô feliz. Então, são as habilidades básicas: alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. São essas 6. Mas existem já teorias que dizem que são 4. Por quê, Kelly? Porque, na verdade, daí, o medo e a surpresa seriam similares, né? Alguns dizem que daí a surpresa seria um sentimento do medo. E que o nojo seria um sentimento da raiva, sabe? Que estaria associado. Outros já não, mas então a gente trabalha... Eu já vi vários estudos, eu venho estudando bastante a teoria, e aí existem muitos estudos, a gente identifica aí a classificação de 6 emoções básicas. Mas básicas, Kelly. Porque já existem, a partir delas, emoções secundárias, né? Essas emoções básicas, é interessante a gente identificar que elas são comuns aos animais. Os animais sentem medo, Kelly. Os animais Exato. Sentem tristeza, não é? A gente sabe, um cachorro sente a tristeza quando ele fica longe do seu dono. Então, essas emoções básicas nós compartilhamos, até porque elas estão principalmente aqui. O medo e a raiva são estimuladas pela amígdala cerebral, que está próxima ao cerebelo, que já é ali uma parte mais primitiva do cérebro. Mas as emoções secundárias, elas já são mais elevadas. Aí o amor, né? Que alguns, claro, a gente já falou aqui, que o amor será uma emoção. O amor já é uma... Quando emoção, a parte emocional, sentimental dele, já é mais elevada. Então, aí já preciso de vários elementos para classificar o amor. Aí já não compartilho tanto dos animais, já não é tão primitiva, Kelly. Mas você viu, exato, Kelly, e é por de amor e sentimento, serão as mesmas coisas? Será que amor e sentimento é a mesma coisa? A gente tende muito a confundir. Exato, e é por isso que a gente precisa, não, e é por isso que a gente precisa dominar. Então, o objetivo é nominar, por isso que a gente precisa ter a clareza, e essa live tem esse objetivo de trazer à luz essa questão teórica, né? Porque a princípio a gente conhecia somente essas 4 ou 6 emoções primárias, e não sabemos também como trabalhar elas, que aí a gente vai falar da autorregulação. Mas conta para nós aí, Elza, o porquê de tudo isso.
Então, porque a gente precisa aprender a identificar, pelo menos essas emoções básicas e as derivadas, né, as emoções secundárias, que aí já existem classificações de até 27 estados emocionais, né, a apreciação, estética, o desejo, que daí seriam estados emocionais. Mas o interessante também, Kellen, é a gente descobrir a diferença entre emoção e sentimento, que também faz parte dessa autoconsciência. Por quê? É importante eu identificar, Kellen, a diferença básica. Até porque quando eu confundo emoção e sentimento, eu misturo as coisas e aí dificulta até mesmo o autocontrole. Porque quando eu identifico as duas coisas, ajuda na segunda habilidade, que é aprender a controlar. A autorregulação. Aniquilar, não é? As emoções, elas têm funções. O próprio Daniel Goleman e as teorias de inteligência emocional, elas trazem essa fundamentação informando a necessidade de sentir medo. O medo é uma emoção primitiva que nós trouxemos lá do homem primitivo, necessária à manutenção da vida e à sobrevivência. A raiva também, porque a raiva Tá travando, Elza? Oi, Elza, está travando. Seja bem-vinda, Lu, Paulo. Opa, deu. E a alegria é uma emoção necessária para energia, para motivação. Então, todas as emoções, Kellen, possuem funções. Então, isso é necessário estudar. Então, eu não vou deixar de sentir tristeza. Eu vou identificar a causa e aí aprender a modular, não é? Modular, né, a autorregulação. Por isso que é importante descobrir a diferença de tristeza, de sentimento e emoção. E aí eu trago o Damasio, o Antônio Damasio, que é também um neurocientista, hoje ele traz a teoria também da memória, associada à neurociência, às emoções, e o Damasio vai diferenciar a emoção do sentimento. A emoção, ela é bioquímica, ela é uma reação do corpo a um estímulo externo. Então, eu vejo um leão, imediatamente, né, o meu esse estímulo, Oi, Elza, travou. Quando a gente vê um leão, conta aí o que acontece, como ficam os nossos olhos. A informação passa pelo córtex pré-frontal, chega na amígdala, e a amígdala manda, né, os neurotransmissores, os neurônios, mandar a mensagenzinha lá para as glândulas suprarrenais para produzirem adrenalina, para me dar energia para eu fugir, sair correndo, para eu tomar uma decisão. Então, isso é um processo que ocorre, claro, em segundos. Então, em segundos, o meu corpo tem uma reação bioquímica. Só que do medo, aí o medo, ele acontece em segundos. Essa é a emoção, medo. Agora, o sentimento, por exemplo, a angústia é um sentimento. Eu senti medo, e aí eu prolongo aquela, né? Eu fico o tempo todo angustiada, porque daqui a pouco pode chegar um leão. Pode ser que eu veja um leão daqui a pouco, a memória do leão, eu fico ativando a memória toda hora pensando, e aí sim é um sentimento, porque não existe mais o estímulo externo, mas existe a memória, existe, né, ali o processo de pensamento que eu fico ruminando, aí é um sentimento. O sentimento, ele é mais de nível psicológico, ele é mais subjetivo, e ele é mais prolongado, você viu? Eu prolongo uma angústia. Assim como, né, a tristeza. A tristeza, aconteceu algo, né, uma reação bioquímica à tristeza, mas se eu prolongar, vai gerar o quê? Depressão. Exato, e aí... Sempre ele é muito mais prolongado. E aí ele alimenta também a emoção. E diante disso, né, Elza, olha só, queridos, a importância do processo de autorregulação
tá? E do processo de autoconhecimento dentro da inteligência emocional. Quando eu entendo isso que a Elza está trazendo para nós, que há um processo químico, né, que os nossos neurotransmissores, nessa questão do leão, vai dilatar a minha pupila, eu vou ter uma reação, como do medo, por vezes, vai paralisar a minha vida. E quantas vezes você deixou de tomar decisões na sua vida por medo? Né, por incertezas, por crenças que a gente vai falar futuramente aí, né, que foram formadas e ficaram nessas memórias e quimicamente isso está dentro do meu corpo, armazenado nas minhas células. E esse processo de autorregulação, quando a gente traz ele para a prática e a gente consegue viver esse processo, ele é muito lindo, mas não tem como dissociar, né, Elza, esse processo de autorregulação com o processo de autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento de mim, das minhas emoções, de como eu vou reagir, eu consigo inferir sobre. Na live da semana passada, bem no finalzinho, nós estávamos falando, e não deu tempo até de concluir, sobre a teoria do 10-90. A teoria do 10-90, ela age justamente aí, nesse processo de autorregulação. 10% vai acontecer. Vai acontecer medo, vai acontecer frustração, vão acontecer momentos de alegrias, porém, 90% é como eu vou reagir frente a isso, com as minhas emoções. E não é com os sentimentos, né, Elza? Porque eu tenho como ficar remoendo um sentimento de frustração a vida inteira, 20, 30, 40 anos, e aí eu te pergunto, você está fazendo isso? É hora de acordar, né? Assim, é importante. Essa semana a gente postou um vídeo lá dos lobos emocionais, e quando eu trabalhei com as crianças, né, na teoria ali. Voltou, Elza? Voltei. Então, você trabalhou com as crianças? Muito a teoria, e é muito legal. Então, eu comecei a falar, né, do lobo emocional. Porque exatamente aí, com essa analogia do lobo, é bem interessante para a gente identificar a habilidade, como é que eu desenvolvo a habilidade prática da autorregulação, Kelly. Porque primeiro identifico a diferença. Eu identifico o que é em mim emoção e o que é sentimento. Porque a emoção é assim, eu sinto, eu vi o leão, alguém me ofendeu. A gente vai ajudar vocês a isso. Acho que eu vou deixar só no 4G, que eu estava deixando nos dois, então acho que tá travando, isso. Eu vou deixar só o 4G para ficar melhor. Ok. E por isso que é importante a gente aprender primeiro a classificar, porque eu vou trabalhar o meu equilíbrio sobre os sentimentos mais do que sobre a emoção. Para não alimentar a emoção. Porque se eu ficar remoendo, alguém me ofende, né? Eu falo para as crianças, alguém me ofendeu, me xingou. Na hora, é claro que o meu cérebro, eu vou reagir bioquimicamente e vou produzir, né, o cortisol ali, vou ficar com raiva. Mas se eu ficar remoendo, pensando lá, ai, fulano me xingou, porque fulano é isso, porque fulano é isso, já não é mais raiva. Porque a raiva aconteceu um segundo, uns 2 segundos, foi raiva. O resto é ódio. Aí eu fico alimentando. Então eu preciso classificar o que é sentimento, o que é, para daí aprender a atuar, que eu falo, né, não alimente o lobo dos sentimentos negativos ou associados às emoções tóxicas. Porque se eu ficar remoendo, né, igual do leão, aí vai passar, a qualquer momento vai chegar então o leão. Porque o leão não existe mais, ele não está mais à sua frente, você não está numa situação real de perigo, mas você cria, que é o teu 10-90. 10% é isso, 90% eu crio. Eu crio e é como eu vou reagir a isso. Então, essa teoria do 10-90, ela vem tratar isso. E a gente pode usar essa metáfora do leão, Elza, né? Aqui estamos, em grande maioria, mulheres, enfim, né? Acabei de ver que o Cláudio entrou, seja bem-vindo. Mas a gente pode traduzir
para nossa vida, né? Então, assim, por vezes eu fico pensando, meu Deus, o meu trabalho, será que vão me mandar embora? Aí eu fico remoendo, ai, como vai ser essa pandemia, isso vai passar? Mulheres num relacionamento tóxico ou de muitos ciúmes, né? E aí você fica, e opa, e aí quem tá dominando? É o 10 ou é o 90? Né? Tá dominando, você deixou uma situação dominar todo o teu organismo e aí produzindo reações químicas que muitas vezes na dosagem elas são tóxicas, porque o cortisol é muito alto e uma adrenalina muito alta, eles acabam se tornando tóxicos. Então, esse processo de autorregulação é essa capacidade de você conhecer, né? E quem me conhece, a Claudenise, por isso que eu falei que a Claudenise é bem da minha infância, e a Elza, as meninas que me conhecem há um bom tempo, eu sou prova viva disso, é por isso que a gente está dizendo que é possível você sair de uma inteligência emocional, de uma teoria e vir para a prática. Gente, eu me irritava muito fácil, eu perdi a paciência muito fácil, e fui treinando esse processo, fui me conhecendo, e esse processo de autorregulação. Kelly, você já chegou numa plenitude de zen? Não cheguei nessa plenitude, mas há um caminho, e hoje... E eu posso dizer, nesses últimos 45 dias, eu tenho vivido a teoria 10-90. Né? 10% vai acontecer, alguém vai te magoar, alguém vai fazer uma coisa que você não gosta, você pode revidar e vamos entrar numa discussão, mas 90%, opa, posso ser melhor, eu posso engolir esse sapo, eu posso rever, eu posso exercer empatia, me colocar no lugar do outro e pensar como é que o meu chefe agiu para me, né? Para me responder dessa forma, o que está por trás disso com o meu esposo, com o meu marido, com a minha mulher, com o meu namorado, né? Então, isso é importante nesse processo de regulação. E por que a gente está frisando muito nisso, né, Elza? Esse dado, ele é importantíssimo e eu gostaria que você anotasse ou que você colocasse ali na sua agenda ou você voltasse nessa live depois, que é um dado fundamental e que muita gente não se atenta. 15% das nossas decisões, tá? Elas têm um cunho cognitivo, de conhecimento, eu preciso conhecer. Um exemplo, para você comprar um carro, tá? 15% é você conhecer o carro, você olhar, mas os outros 85% é sua capacidade emocional que toma a decisão. Então, por que eu estou trazendo isso? Quando eu tive acesso a essa informação, Elza, as coisas começaram a clarificar. E eu precisei tomar uma decisão que eu não posso compartilhar agora aqui, porque é algo muito, muito pessoal. Quem estava comigo no grupo de terça-feira da mentoria sabe. E eu precisei tomar uma decisão extremamente importante na minha vida, na minha carreira, como muitas, e ela foi uma decisão pautada entre esses 15% e os 85%. Por quê? Porque eu precisava tomar uma decisão que tivesse alinhada ao meu projeto de vida, ao meu propósito de vida. E isso é autoconhecimento, gente. Então, não tem como você simplesmente ignorar essas informações. Por isso que nós estamos investindo o nosso tempo em trazer isso à luz para vocês, né, Elza? E como você falou, Kelly, a maior parte das nossas decisões, então, é pautada sobre as nossas emoções. O próprio Daniel Goleman fala, existem estudos que comprovam isso, né? E como você falou, então, se elas são pautadas, se as nossas decisões são pautadas sobre as nossas emoções, conhecer as nossas emoções, aprender a equilibrar, né, a buscar o equilíbrio emocional, para, diante desse equilíbrio, tomar as melhores decisões. Essa é a finalidade, né? Até porque, Kelly, aquilo que lhe causa uma emoção, por vezes, não causa em mim, né? O que lhe causa medo, às vezes, não causa medo em mim. Por exemplo, eu sei que você tem medo de lagartixa. Pavor! E o que lhe causa medo não causa medo em mim. Então, nesse processo de autoconsciência emocional, eu também vou começar a identificar, porque se a emoção é uma reação ao estímulo externo, essa é a definição básica de emoção. Reação a um estímulo externo. Se ela eu preciso identificar os estímulos externos que se tornam gatilhos emocionais para mim. Se eu sou uma pessoa muito nervosa, vivo nervosa, então, primeiro eu identifiquei, eu vivo nervosa, gente, eu tô irritada, eu tô muito irritada. Então, eu vou começar a descobrir quais são os gatilhos que alimentam. Podem ser gatilhos externos, e aí a raiva, e podem ser
meus sentimentos retroalimentando em mim. Que daí são os pensamentos ruminantes que eu chamo, né? De ficar ali, ó, ruminando aquilo que o fulano falou para mim, que essa é o 10 também 90. Eu fico ruminando, eu fico pensando, eu fico imaginando a teoria, né, do futuro, o que vai acontecer, que daí alimenta a ansiedade. Enfim, eu fico ali criando e retroalimentando. Também eu preciso, quando eu identifico isso, eu identifico os gatilhos, aí eu começo a fazer uma limpeza emocional para gerar o equilíbrio. E a gente já até falou da fórmula do equilíbrio, né, Kelly? Quem quiser a fórmula do equilíbrio, vá lá no nosso canal da Kairos Mentoria. Tem lá a fórmula do equilíbrio, que existe uma fórmula emocional mesmo, cientificamente comprovada, para eu buscar trabalhar esse equilíbrio, fazer escolhas. A gente falou de escolhas, fazer as melhores escolhas também para o meu equilíbrio emocional. E Kelly, eu tenho então algumas perguntas, já que as habilidades emocionais são importantes para a vida, vou fazer umas perguntas até para quem está aqui. Ó, qual a função das emoções? Então, eu já falei aqui. Quais são as funções das emoções? As emoções têm função. Como controlar essas emoções? Por exemplo, o que te causa medo? O que te causa raiva? O que te causa ansiedade? Se você é uma pessoa que está sempre ansiosa, e a ansiedade está associada ao medo. Geralmente a sociedade está associada ao medo. Então, o que te causa? Porque são mecanismos de defesa, né, Elza? Então, se você não... Essas perguntas, você precisa achar a resposta para que a gente possa descer na causa. Exatamente. Então, né, aqui filosoficamente, eu que sou filósofa também tenho que trazer. Eu tenho que partir de perguntas. Então tá, eu identifiquei que eu sinto raiva, pronto. Então você falou, primeiro aceita que dói menos, né? Tá bom, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa. Aí agora eu identifiquei a emoção, vou fazer a pergunta, o que me causa isso? O que me causa esse medo, o que me causa essa ansiedade? E até aqueles pequenos medos, como o medo da lagartixa, como o medo do cachorro. Eu tinha pavor de cachorro, Kelly. Então, aí eu começo a perguntar, o que me causa esse medo? Aí a gente, né, no programa de inteligência emocional, existem técnicas para a gente descobrir os gatilhos emocionais, até aqueles gatilhos que me impedem de tomar melhores decisões na vida, né, Kelly? Se as nossas decisões são emocionais, até mesmo inconscientemente eu decido, fundamentado pela minha emoção, elas determinam a minha vida. Exatamente. Norteiam a minha vida. Aí eu preciso identificar, então. Aí a gente faz isso no programa de inteligência emocional, né? Toda uma análise de vida, de história de vida, para cada um se conhecer e mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Mas aí eu tenho uma metáfora, Kelly, bem legal para falar sobre a importância, para depois passar a bola para você, tá? Que é a metáfora do mar. Então vamos fazer de conta que você é um barco e que está no mar. O mar é a vida, o mar são as condições, né? O mar é o ambiente. E o vento, o mar está condicionado ao vento. O vento são as emoções. E você quer chegar a uma ilha. A ilha é a sua meta. A ilha são os seus desejos, são os seus sonhos. Se você está no mar, você é o barco, está condicionado nesse mar, nessa condição de maré, né, de ondas, e também aos ventos. Como é que você faz para chegar nessa ilha? Se você não sabe pilotar, Kelly? O que você precisa primeiro aprender? A pilotar. A conhecer o barco. Para eu pilotar, eu preciso conhecer o barco. Como eu assumo o leme? E a gente fala que a teoria de inteligência emocional, Kelly, é aprender a assumir o leme. A gente usa muito na Kairos o conceito da autoria, do protagonismo. É assumir o leme da minha vida. Então eu vou aprender sobre esse barco que sou eu.
Como eu vou controlar? E aí vou também me conhecer no meio, e conhecer o mar, conhecer as condições que me levaram até onde eu estou naquele momento da vida. Por que eu estou nesse mar e nesse momento? Aí eu conheço o mar. E os ventos, Kellen, são os sentimentos, são as emoções. Se eu sou uma pessoa que não sei controlar, não sei guiar o meu barco, Kellen, eu vou viver à deriva. E os ventos vão me levar por onde eles quiserem. O mar também vai me levando. É aquela música, né, que a gente chama Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, associada à síndrome da Gabriela, que a gente chama. Nasci assim, eu morri. Gabriela. Então, nós precisamos assumir esse compromisso e falar, não, os ventos existem, o mar está aí, mas eu tenho uma direção. Eu quero chegar na ilha dos meus sonhos. Então, eu aprendo a pilotar, aprendo pilotando, conheço, mapeio o mar, aprendo a controlar, não que eu vou controlar os ventos, que é isso exatamente, a emoção, eu não vou controlar, eu não vou eliminar a emoção, mas eu vou agir diante. O vento está para um lado, mas eu vou saber guiar o meu barco para, mesmo diante daquelas emoções, mesmo com aquele vento, encontrar o caminho e chegar na minha meta. A ilha é a meta. A ilha são os sonhos. A ilha são os seus desejos. Então, vem com a gente na Kairos. Vem aprender a realmente assumir o leme da sua vida e a controlar o seu barco para você chegar verdadeiramente na sua ilha, na ilha dos teus sonhos. E quando a Elza traz essa analogia aí do barco, né, com essa metáfora, por vezes os ventos estão tão fortes ou tão contrários ao nosso rumo ou aquilo que nós pensávamos que seria uma rota segura, e nós não sabemos e não temos a estabilidade para poder ajustar essa vela e seguir com o nosso barco. E aí, quantas vezes você já viu pessoas ao seu redor deixando projetos, deixando sonhos por medo, por insegurança, por medo de frustração, e esses dias eu até postei do meu Instagram, né, que a sua maior derrota é quando você já desiste. Muito maior do que a sua frustração é quando você já desiste. E o que nós queremos é que você não desista de você. Quando alguém me pergunta da minha formação e por que eu escolhi pedagogia, por que eu fiz gestão de pessoas, é porque eu não desisto do ser humano, a não ser que ele diga assim para mim, olha, chega, desista, porque eu não quero. Do contrário, eu continuo insistindo. E quando a gente lançou a Kairos, né, eu comentava muito com a Elza, de desenvolvermos um programa de inteligência emocional e de alguns programas que pudessem ajudar as pessoas a chegar lá no seu porto seguro, chegar na sua ilha tão sonhada, almejar e vislumbrar os seus sonhos. Eu tenho uma característica, quem me conhece, eu sou muito sonhadora, mas eu também sou muito realizadora. Eu sonho, e aí a neurociência vai dizer que nós realizamos 30% daquilo que nós sonhamos, né? Então, viu, Cris? Que legal, né? Muito interessante conhecer-me, sempre é fácil, mas a gente pode escolher entre desistir, ceder ou dar o melhor de si. E é bem isso, e nós queremos convidar vocês a se conhecerem para dar o melhor de si. Né? Quando a gente pensou em trazer tudo isso, foi justamente para que a gente pudesse ajudar vocês. Né? Quantas pessoas que talvez não tenham o mesmo perfil que o meu, né? Sonham um pouco ou realizam um pouco. Então, se eu realizo 30% do que eu sonho, se eu sonho muito, 30% será muito. Do meu muito. Mas se eu não sonho nada, então é impossível a gente parar, e eu falo muito isso com os adolescentes, quando a gente trabalha na escola, enfim, com consultoria. Quais são os seus sonhos? E se você não tem sonhos, alguma coisa está errada na sua vida. Né? O seu barco talvez está entrando água e você não está vendo. Talvez tenha uma grande rachadura. E aí, trabalhar esse processo de autoconsciência, de autorregulação,
ajudar a trabalhar a rachadura desse barco. E nós queremos, e aí lembra que eu falei no início para as pessoas que entraram no início da nossa live, que nós tínhamos uma surpresa? Então anota aí o nome desses 7 que estão aí, Elza, tá? E nós no mês de outubro, né, nós sentimos no nosso coração, e muitas coisas, quem nos conhece sabe, um dos pilares da nossa vida é a espiritualidade, né, essa moção que fala aqui dentro, e aí você que acredita no que você quiser, se é o cosmos, se é a energia, se é Deus, o Espírito Santo, nós nessa conexão com a nossa espiritualidade, nós sentimos de lançar, agora no mês de outubro, um programa de mentoria, tá, com 3 pequenos grupos, onde nós vamos ajudar vocês a identificar essas emoções, a nominar essas emoções, a buscar olhar para dentro de si e fazer esse processo de autoconhecimento, tá? É um processo talvez introdutório para vocês que estão começando agora, ou muitos, como a Claudinise falou no início, eu gosto muito desse tema, talvez vocês leem, já buscam, mas aqui é associar essa teoria à prática, que nós queremos ajudar vocês em 4 encontros inicialmente, né? Nós teremos um grupo só para mulheres, tá? Porque às vezes são assuntos de mulheres. Ju, que ótimo, olha, você é a nossa convidada, viu, Ju? A Ju é bióloga, então, olha, ter uma bióloga aí no nosso time vai ser tudo de bom, hein, Elza? E justamente porque todas essas questões químicas, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão das emoções no viés bioquímico, tá? Das reações dos nossos neurotransmissores. Vamos aprofundar o coquetel, tá? Que é um coquetel da felicidade, que pode te ajudar muito, que é através dos neurotransmissores, que a gente já falou em lives passadas, mas agora nós queremos pegar na sua mão e te ajudar. Tá? Num grupo fechado, com horário pré-definido para começar, com uma estrutura, a gente vai te mandar um mini e-book com roteiro, com tarefas, com exercícios, porque nós vamos dar o nosso 100% para te ajudar a estruturar a sua vida, né? A tomar decisões mais claras, a clarificar o teu projeto de vida e os seus sonhos. E Paulo, não se preocupe, você que está aí, haha, também teremos um grupo misto, isso mesmo, vamos trabalhar aí com os homens, vamos colocar muita testosterona, né, juntar aí testosterona, progesterona, para que a gente possa equilibrar tudo isso, né, e fazer com que o nosso barco tenha dínamo, tenha fluidez, tenha um olhar num farol muito longe, tá? E vamos também, se tivermos adesão, mas a gente vai divulgar, tá? Até porque eu tenho sido convidada, vocês sabem que eu trabalho com consultoria pedagógica pelo Poliedro, e essas últimas 3 semanas o que eu mais fiz foi falar com adolescentes, tá? Então, porque esse tema eles estão muito necessitados, e a própria BNCC está propondo um projeto de vida, eles se interarem, mas aqui esse grupo exclusivo para adolescentes, por isso que será um grupo pequeno, nós vamos abrir só 10 vagas, tá? Para poder trabalhar com esses adolescentes, para que eles comecem a se descobrir desde o propósito de vida, aquilo que nós começamos a fazer aqui com as lives com vocês, tá? Talvez já numa vida adulta, já com seu barquinho em alto mar, nós vamos começar com esses adolescentes ainda antes deles saírem lá do cais e poderem navegar aí rumo ao alto mar. Então, o Flávio acabou de entrar, meu colega de trabalho, aí seja bem-vindo, Flávio. Então, esse projeto, esse propósito de termos esses 3 grupos, tá? Para mulheres que não se sentirem à vontade no grupo misto, às vezes não querem se expor, não querem falar da sua vida, tá? Porque aí a gente vai tratar de afetividade, porque não tem como falar de afetividade e sexualidade sem passar pelas emoções. Esse processo químico envolve tudo isso, né, Elza? Então, será um projeto bacana para que a gente possa ir trazendo luz. E aí eu vou trazer um testemunho meu que muita gente, né, que me acompanha já conhece, né? Talvez aqui a Sheila não me conhece muito, mas enfim, a Juliana Bicalho conhece um lado, mas muitas pessoas sempre me questionaram, tá? Com esse rostinho aqui, parece 22, né, Paulo? Mas eu já tenho 40 anos de idade e muitas pessoas me questionaram o que aconteceu que eu não me casei, né? Até na entrevista de emprego já perguntaram isso.
por que eu não me casei, o que aconteceu, mas ao longo da história da minha vida, eu fui desenhando todo um projeto de vida. E até um certo momento, nesse projeto de vida, estava focado todas as áreas da minha vida profissional, né? E depois, quando eu entrei nesse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, eu descobri que existiam algumas crenças limitantes e que nós vamos tratar isso com vocês nessa mentoria, sobre casamento, sobre a vida a dois, né? Não que eu não tive vários namorados, enfim, né? Estou procurando um, inclusive. Estou procurando, não, já está vindo, né? Vamos mudar os verbos, tá? Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Porque às vezes nós não temos a noção, tá? Do que essas crenças limitantes. 27, Paulo, tá bom, valeu. O que essas crenças limitantes nos impedem. E aí elas vão agir também, né, Elza? Nas nossas emoções. Então, na semana passada, a Juliana Prim falou muito desse livro, Da Raiz da Rejeição, tá? Mas pode ser vários viés, tá? As suas crenças, elas estão relacionadas, desculpa, com a sua infância, com a sua adolescência, e talvez até com relacionamentos ou com relações de emprego, e aí pessoas que às vezes não conseguem. Ô Ju, amém Ju, então é profecias. A Juliana Vicali está dizendo que ela se casou depois dos 40. E um mulherão, hein gente, ela é linda, em todos os aspectos, inteligente. Então, é importante esse processo de autoconhecimento, e até porque quando as pessoas questionavam os parentes, ou até com piadinha, achando que eu não gostava de homem, ou que eu tinha algum problema, alguma disfunção, até uma certa idade, isso me incomodava, as piadinhas, os comentários. Quando eu comecei a ter uma autoconsciência e um processo de autorregulação, tá tudo certo. Entendeu? Eu sei o que se passa aqui dentro, eu sei aonde está o farol do meu barco e para onde eu vou. Então, nós precisamos ter essas clarezas, tá? Como também da minha vida profissional, e aqui a gente tem vários colegas aí, quando eu tomei uma decisão em 2017 de sair de uma grande empresa da área educacional, meu pai queria me matar, né? Porque eu queria terminar o mestrado e eu queria dar foco num outro processo da minha vida, com maior qualidade, construir a minha família, ter o meu espaço. Foram decisões que passaram pela emoção, tá? Foi muito pesado, uma decisão emocional, e aí também um processo de conhecimento. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar quando nós temos uma autoconsciência. Ah, Kellen, mas quando você relata a sua vida e esse case trazendo para a prática, não foi da noite para o dia, mas foi um caminho. Então, o convite vamos entrar nesse barco, vamos trilhar esse caminho. Nós estamos aqui para te ajudar, para acessar, como a Elza comentou, esses gatilhos. E quantas vezes, talvez você está aí sofrendo uma série de situações. Nós falamos semana passada de suicídio, de depressão. Quantas pessoas que têm ali as suas crenças, têm feridas emocionais que precisam ser tratadas, né? Como esse barco que vai tendo as rachaduras e que pode ser uma rachadura tranquila que não entrou água. Aí do outro lado vem uma outra rachadura e aí chega um dado momento em que o barco começa a afundar e aí você perdeu todo o controle, tá? Ou chega um momento em que, aí seria o extremo, tá? Do suicídio. Eu estou tão presa ao passado, tá? Numa depressão profunda porque eu não sei lidar com essas emoções. Porque aí as emoções, como a Elza explicou no início, a emoção, ela vai e vem, ela trabalha aqui, ó, nos nossos neurotransmissores. Mas quando ela sai de cena, fica o sentimento. E aí a técnica do 10-90. Eu vou ficar alimentando esse lobo, eu vou ficar alimentando esse sentimento. Quantos casamentos você já viu que acabaram por uma situação de desconfiança, de ciúmes, onde você poderia simplesmente abrir ao diálogo e conversar sobre, com maturidade, com empatia, né, com amor e verdade, e você não tinha essa clareza e você talvez perdeu a oportunidade de ser feliz num relacionamento. Em N situações, desde um emprego onde você não tinha paciência porque a pessoa que trabalhava com você era teu espelho, você não sabia nem o que era espelho, que aquilo que incomoda no outro pode ter certeza que está dentro de você. Então, todo esse mix, galera,
a gente vai trabalhar nesses pequenos grupos para te ajudar a acessar o teu tempo favorável, acessar suas conquistas, acessar o que há de melhor. Nossa, Kelly, mas quando você fala assim de acessar conquistas, tá tudo bem, tá tudo certo na minha vida, estou feliz, estou realizada, né? Enfim. Mas será que ainda não tem mais coisas para sonhar? Será que você não tem uma lista de sonhos? Eu falava para os alunos sexta-feira do ensino médio de uma escola de Londrina. Falei, gente, eu tenho uma lista, até não está aqui, tenho uma lista com 22 sonhos. Aí eles queriam descobrir o que estava escrito no meu caderno. Aí eu falei para eles, ano que vem eu conto para vocês, porque com certeza, talvez não os 22, mas 30% dessas 22 coisas que eu listei eu vou realizar. Né? Porque querer é poder. Então, nesse processo que a gente vai abrir aí, tá, de mentoria, nós queremos te ajudar nesse processo aí desse 85% que as tuas decisões passam pelo teu emocional. Então, o emocional autorregulado, equilibrado, né, autoconsciente, vai produzir pessoas de sucesso. E aí o sucesso não é só questão material, físico, mas é o sucesso de paz espiritual, de você tomar uma decisão e não olhar para trás e ficar se remoendo. Puxa, será que eu fiz a coisa certa? Ruminando aí. Exato. É muito importante. Então, nós convidamos as pessoas, nós estamos te convidando e permita-se. Eu estou fazendo um processo de coach com uma pessoa, e é muito legal, porque assim, às vezes a pessoa começa e fala assim, será? E aí ela me mandou o áudio dizendo assim, olha, eu já tinha perdido esperança na minha vida, porque eu acreditava que a minha vida não tinha mais jeito, e cheguei até a pensar, ela chegou, né? Cheguei até a pensar que não tinha mais jeito e que a única solução seria a morte. E agora eu vejo uma luz. Agora eu vejo que eu não sou obrigada a ficar crendo a vida inteira naquilo que eu acreditei até agora. Porque até agora eu acreditei que eu era desse jeito, que a vida era assim, que eu sou assim mesmo, que essa é a minha limitação, é o meu jeito de ser. E aí ela, assim, quando você começa a virar chavinhas e ampliar o olhar e a pessoa fala, não, mas eu não sou obrigada a viver nesse mar parado e deixando a deriva. Eu posso assumir o leme do meu barco e eu posso sim sonhar com uma ilha maravilhosa. Então vem com a gente. E aí a gente quer te ajudar, né? E aí não é a minha ilha ou a ilha da Elza, é a tua ilha, é os teus sonhos, é a tua vida, é a tua família. E quais são os ganhos, tá? Os ganhos são em todas as áreas da sua vida. Seja ela pessoal, profissional, espiritual, financeira, em todos. Porque uma pessoa com as suas emoções em plena harmonia, ela consegue deslanchar e produzir muito mais. Então, aí nós vamos convidar vocês que estão agora ao vivo com a gente nessa live, vocês podem, assim que acabar a live, nos mandar um direct aqui no da Kairos, tá? Pedindo mais informações, nos passe o seu e-mail, nós vamos colocar aí a partir de amanhã, sexta-feira, até o final do dia, na nossa bio da Kairos, maiores dados, informações, quais serão os dias, quais serão os horários, tá? Para que você possa participar conosco e nós queremos te ajudar nesse processo. A Luciana Cadubli, que entrou aí, estava conosco, ela já viveu esse processo com a gente há algum tempo atrás e ela teve ganhos fantásticos. E aí nós vamos convidar a Luciana até a gravar um vídeo, tá? Como ela conseguiu reprogramar aí as suas crenças, a sua vida, através aí desse processo da inteligência emocional, tá bom? Então, a nossa gratidão e a gente espera aí vocês nessas nossas turmas. Nós vamos continuar com as lives às quintas-feiras, tá? Mas nós vamos ter aí as turmas com grupos fechados, que vamos levar você, o seu navio, a sua lancha, o seu Titanic não, porque o Titanic afunda, mas o seu cruzeiro, o seu navio fantástico para um alto mar. Tá bom? A minha gratidão. Convide outras pessoas também. Exato. Conhecem esse processo. Porque esse é um processo de merecimento. Se você conhece... Exatamente. E preencheu as vagas, daí nós não haverá mais. Não. Nós temos os dias certos para a semana, tá bom, gente? E até por que as vagas são limitadas? Porque nós queremos dar o melhor para você e garantir a entrega, tá? De um resultado fantástico para a sua vida.
Tá bom? Gratidão, bom descanso, Deus abençoe vocês. Beijo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Kellen. Muito obrigada. Obrigada, Elza. Tchau, tchau.